Está no ar mais um Taticamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio da temporada desse ano. Antes de mais nada, lembre-se, não esqueça de, ao final do programa, se gostou do episódio, clique em gostei, se inscreva no canal, nos ajuda muito ao crescimento. Hoje, como último programa do mês, nós temos uma homenagem que fizemos aos clubes do âmbito regional, nacional e internacional. Hoje eu estou com a camiseta do Real Sociedad. JM, seja muito bem-vindo aí, ilustrando a camiseta do Shakhtar, uma baita camiseta, ficou bom pra caramba. Boa tarde, Marci. Boa tarde a todos. Henrique, prazer estar mais um programa aqui gravando com vocês. É uma camisa muito bonita, é um excelente clube do leste europeu. Vamos lá, vamos para cima. Boa, Henriquezinho, seja muito bem-vindo mais uma semana conosco aí representando o time francês. Obrigado por mais uma chance de bater esse papo sadio, inteligente, falar do que nós mais gostamos, que é futebol, né? Então, vamos lá. Temos muita coisa para falar nessa semana. Isso aí, boa. E é um assunto que não tem como não gostar, independente do local que a gente esteja para falar sobre isso, né? E vamos começar falando do Tricolor. O Tricolor essa semana, mais uma vez, aí, uma situação bem perigosa, preocupante. O Tricolor não consegue fazer boas partidas, tem conseguido resultados negativos no Campeonato Brasileiro, embora em outras competições que ainda não está jogando, já está classificado, mas hoje o que é jogado é o Brasileiro e o Grêmio está na zona, né? Independente do resultado, talvez não consiga sair ainda nessa rodada. Luizinho, como é que se resolve isso? Henrique, como é que se resolve isso? Jogando, que é o que está faltando. Eu já falei aqui, né, que tem coisas que tem hora que não dá para ficar insistindo. Eu assisti o jogo na quarta-feira do Grêmio e Atlético Goianiense. E o Grêmio não perdeu aquele jogo aí por mais sorte do que juízo, porque jogou extremamente mal novamente, né? Um ataque que não produz, um meio de campo que não produz. A defesa teve um lance ali, que agora não me recordo o nome do jogador do Atlético, que o cara entrou pela direita, passando por todo mundo e não conseguiram nem tocar no cara. Então, assim, o Grêmio está entrando num espiral extremamente perigoso. Aquilo que eu já falei em outro programa, não é mais uma rodada, são menos 3 pontos, né? E aí entra aquela questão que nós já debatemos também sobre a questão do Renato, né? Eu acho que o prazo venceu. E a cada dia eu mais me certifico de que o prazo dele venceu, inclusive pelas falas, né? Eu costumo falar nas minhas aulas que o bom líder é aquele que usa sempre a primeira pessoa do plural. Se acertou, fomos nós. Se errou, fomos nós. Né? O Renato tem esse hábito de que ele nunca perde, né? Então, ele sempre tem uma desculpa. Agora, a fala dele foi lamentável. Ele dizer que os jogadores estão com saudade de... saudade de família, está com saudade da família, do pet, não sei o quê. Eu entendo que estejam, mas não justifica, porque o Inter também está fora do estado, né? Então não justifica uma fala dessa, acho que, sabe? E amanhã acaba a muleta, né? Porque amanhã ele começa a jogar, já começaram a treinar no CT deles e amanhã joga em casa contra um time também que está jogando futebol terrível, que é o Fluminense, né? Então a muleta dele acaba amanhã. Essa questão de estar na zona do rebaixamento, estar jogando na zona do rebaixamento, isso é perigoso, delicado e muito preocupante. O clube ele não consegue ter a mesma desenvoltura, não consegue nem mesmo colocar em prática aquilo que é treinado pela pressão. Pressão, e hoje não é somente nos jogadores. Eu vejo que há um erro muito grande de crucificar um nome, 2 nomes, 3 nomes. A gente tem que sempre lembrar que os culpados de uma fase, como bem colocou o Henrique, são todos. E quando eu digo todos, parte sim da parte externa do campo. A gente fala de treinador, a gente fala de direção, comissão técnica. O Grêmio hoje ele se encontra nessa situação diante de uma ineficácia de gestão desde o ano passado. Se tu me permite, JM, te interrompendo, nós conversamos sobre essa semana, né? O Renato reclama de um time que ele montou. Um time que ele montou, Henrique, e também de um time que a direção anuiu com os pedidos dele. Porque a gente tem que lembrar, Marci e Henrique, que desde do meio do ano passado, 2023, que o Grêmio fez sim uma excelente campanha, foi vice-campeão brasileiro, mas já se tinha a notícia e a confirmação que o melhor atacante do âmbito nacional que estava em atividade no Brasil iria sair, que era o Luis Soares.
A direção ela não se movimenta desde junho do ano passado para montar um time para este ano. E sim, eu digo direção / Renato. Porque eles tendo essa ciência de todo o contexto de que o melhor jogador que estava desempenhando futebol no Grêmio, que era o Soares, um atacante de altíssimo nível, ia sair, eles deveriam sim ter se movimentado. Então hoje, vamos pular de junho de 23 para junho de 2024. Não podemos estar crucificando apenas algumas peças do elenco. A gente tem que crucificar, e não vou usar a palavra crucificar, desculpe aqui, mas criticar aquilo que foi montado nesse período, aquilo que não foi pensado nesse período. E sim, não é o JP Galvão, como a torcida gosta de criticar, o Everton Galdino, que a torcida adora criticar, que são os únicos culpados nessa história. Os culpados nessa história é a instituição Grêmio, porque ela autorizou estar nessa condição hoje. É uma insistência do técnico Renato? Sim, uma insistência errada, porque ele segue insistindo em peças que até o momento não estão dando certo e não estão levando o time a sair dessa zona. Então, enquanto houver esse tipo de trabalho, essa insistência em peças que hoje são contestadas, vai ficar complicado para sair daquela zona. E aí, o JM, assim, tem coisa assim que eu acho que você queima o jogador, né? O JP Galvão, a torcida já escalou ele, a solução para o JP Galvão é no meio do ano ele realmente ir embora, tá? Porque não vai render no Grêmio. E eu vejo situações assim, cara, que dentro desse contexto que eu falei de você usar a primeira pessoa do plural, né? No jogo de quarta-feira, antes de terminar o primeiro tempo, ele fez 2 substituições. JP Galvão e... não me lembro quem foi. Ele tirou 2. Ele tirou o JP Galvão e o... Não, o JP Galvão não. Tirou o Galdino. O Galdino e o Pavon. E o Pavon. Tirou o Galdino e o Pavon. O JP Galvão jogou 80 minutos no último jogo. Se o Grêmio ganha aquele jogo, qual é a imagem que ia ser passada para o torcedor? Que o Galdino e o Pavon estavam atrapalhando. Né? Então, ele dá um mote para a torcida pegar no pé desses 2 jogadores. Então, eu vejo assim, situações que os caras treinam. No treino, você tem que saber quem é que está bem ou não para jogar. Exato. E assim, né, Henrique, pegando esse gancho tá, da escalação do Grêmio no meio da semana, eu vejo perfeitamente nessa mesma ótica. E também com relação a um ego, que se ele vence aquele jogo com a escalação que ele colocou em prática no início do jogo, ele ia enaltecer o trabalho dele, do Renato Gaúcho. Primeira pessoa do singular. O jogo. Grêmio e Atlético Goianiense. Tá. Isso. Porque ele faz uma escalação com insistências que não deram resultado até o presente momento e ele coloca em campo um time que é contestado. Então, é o ego. A questão de se ele eu vence... estou certo. Exatamente. Se ele vence com aquele time, ele ia ir ao microfone, eu avisei. Eu saberia o momento certo de escalar os jogadores. É sabido, é conhecido do histórico do Renato Gaúcho. Só que também veio o contraponto. Ele teve que mexer com 30 minutos do primeiro tempo porque ele errou a escalação inicial. Exatamente. Ele sentiu que errou. Exatamente. Só que ele coloca 2 meninos, onde os meninos também já começam a ver que eles estão colocando a pressão toda em 2 garotos. Poxa, não funcionou até em 6 meses do ano. E agora querem passar a responsabilidade para 2 jogadores? Exatamente. Isso não funciona. A partir do momento que você tira 2 jogadores antes de terminar o primeiro tempo e pega 2 meninos da base que talvez não tenham a estrutura psicológica ainda, eles já entram com aquela obrigação de resolver o jogo. E aí a carga é pesada demais em cima dos moleques. Exato. Tá? E aí vem o ponto de uma crítica ao treinador. Um erro dele. Um erro de contexto, de montagem de elenco para o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Tem uma pergunta que eu até ia fazer no segundo bloco, porque é relacionada ao Renato, né? Ao seu trabalho, eu vou antecipar. E não é uma crítica, é mais assim, um questionamento específico para o que ele faz. Essa teimosia, né? Será que não tem alguma coisa a ver com o fato de que ele querer demonstrar algum poder no sentido de eu vou botar o Joãozinho lá, independente do que fale extracampo, independente do que a mídia ou a imprensa fale, independente do que o meu presidente fale, eu vou botar o fulano porque eu acredito no Joãozinho e ponto. Será que não tem a ver com querer mostrar um poder? É o ego que o JM falou, é o ego, né? O Renato voltou para o Grêmio no segundo semestre de 2022, não foi isso? Ele tinha saído, o Roger assumiu
Ele saiu em 2021. 2021. Isso, aí retorna ao final de 21. Aí veio o Roger estava indo mal, veio o Felipão, estava indo mal, e aí veio o Renato, né? Sim. Foi o que conseguiu subir, fazer o Grêmio subir, né? Veio uma sucessão do Thiago Nunes. Na verdade, não, acho que em 2021 não chegou a ter o Roger. Não, Se eu não me engano, na Não, ordem o foi. Roger foi 2022. Foi o Renato no início, porque dele foi eliminado na pré-Libertadores pelo Del Valle. Uhum. Aí o Thiago Nunes assumiu pro Gauchão. Foi campeão gaúcho. Uhum. Depois saiu, entrou o Filipão e depois, por último, o Mancini. O início do ano começa com o Renato. Ele começa antes do Gauchão, ali, o início do Gauchão, ele joga as eliminatórias ali para pré-Libertadores e é eliminado. Assim que é eliminado, o Thiago Nunes assume. É campeão gaúcho, depois vem o Filipão e depois vem o... Mas de qualquer maneira, o Mancini. nós estamos em 2024, ele está pelo menos 2 anos e teve aqueles episódios ano passado, inclusive que a imprensa criticou e levantou a bola de quem manda no clube, é o presidente ou o Renato? Vocês se recordam disso? Aquela história dele ter ido para o Rio e dele, né, sem falar com ninguém, e aquela história toda ali que todo mundo sabe, que até hoje ninguém descobriu o que realmente ele foi fazer no Rio de Janeiro, né? Além de jogar vôlei na praia. Então, tem essa questão, eu acho que essa insistência dele é muito do ego. Eu vou botar o fulano porque eu acho que ele é bom, independente do que quem quer que seja pense. É o JP Galvão. E essa situação, eu também não consigo entender o porquê tem que ser comprovado o poder do Renato dentro da instituição Grêmio. Todos sabem. Todos conhecem que ele tem um grande prestígio. Tem uma estátua lá dentro. Tu diz provado por ele mesmo? Por ele mesmo, claro. Ele não tem mais o que provar dentro do clube. Ele é um profissional que ele poderia estar apenas acrescentando e esquecer um pouquinho a figura Renato e passar a instituição. Que tem sempre que lembrar que todo e qualquer jogador, treinador, nunca vai ser maior que o clube que ele está representando. Jamais. Nenhum ídolo dentro de um clube vai ser maior que o Grêmio. Nenhum ídolo dentro do Internacional vai ser maior que o Internacional. Todas as pessoas são passageiras. E ele, como um excelente jogador, como foi, campeão, treinador, posteriormente também sendo campeão, por que ele precisa dessas aprovações dele mesmo? Ele não tem mais espaço para parece isso. um sintoma de insegurança, né? Exatamente. Um cara na idade dele, convenhamos, né? Já passou da idade de estar com essas coisas. Claro que sim. Ele podia estar trabalhando hoje no Grêmio para... Hoje não, como bem colocado pelo Henrique, 2 anos. Ele já poderia estar construindo algo pensando maior. A gente hoje, no Rio Grande do Sul, tem 2 distinções de trabalho. Um trabalho que está se demonstrando que foi bem feito, uma consolidação para um campeonato, que é o do Internacional, que montaram um elenco para o projeto Brasileirão 2024, que estão indo a críticas de desempenho, a críticas, sim, mas o resultado está ali. Os 3 pontos estão na conta. E, em contraponto, a gente vê um Grêmio vice-campeão brasileiro que não consegue manter um trabalho e hoje na zona de rebaixamento. É uma distinção muito grande. Hoje, os 2 clubes gaúchos eram, sim, para estar brigando lá em cima. Só que a mentalidade... Ou lá embaixo, mas os 2. Os 2. Na verdade, os 3. Porque tudo que aconteceu... Exatamente. Contextos deveria... Os 2 deveriam estar muito mal ou muito bem. Aí entra a questão que eu falo da muleta, né? Não tem mais o que dizer, porque nós estamos fora. O Inter está fora. O Inter também está jogando fora. O Inter vai voltar a jogar no Beira-Rio no próximo final de semana, se eu não me engano. Mas está jogando fora contra o Vasco. A pretensão é o primeiro jogo contra o Juventude. Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil, mas e o jogo contra o Vasco, eu não me lembro agora se é dia 7, alguma coisa assim. Sei que a semana... Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Acho que é dia 7. E essa questão da muleta, utilizar da enchente como uma bengala, esse é um erro absurdo e inaceitável. Sim, os clubes foram prejudicados, os elencos todos estão passando ainda por uma retomada, mas se demonstra que poderia estar melhor, como vocês colocaram, todos eles. Porque o Internacional, sim, ele tem um elenco de maior qualidade atualmente, montou esse elenco desde o início do ano para isso. Mas não pode justificar uma tragédia que aconteceu no estado para o resultado em campo. Pode sim traduzir daqui um pouco uma falta de sorte, daqui um pouco, mas não tem desempenho. Entendi. Além do não ter resultado, não tem desempenho. Não é um crime, não é um time que está criando, não é um time que está desperdiçando chance. Não. O Henrique muito bem colocou o jogo contra o Atlético Goianiense e o Grêmio poderia já começar perdendo de 1-2-0. É um time que não está criando. E uma coisa, né?
O que está salvando naquela defesa do Grêmio, do jeito que eles estão jogando, que eu não sei, está uma defesa bagunçada. O jogo do Flamengo nós vimos isso, né? O primeiro gol do Flamengo, o cara saiu dando tapa da direita para a esquerda, ninguém chegou nele, né? O jogo agora contra o Atlético Goianiense é a mesma coisa. Cara, quem está salvando ainda de o Grêmio não sofrer resultados piores é o goleiro, é o Marquezinho. Porque todos os jogos que eu tenho visto do Grêmio, ele tem sobressaído. E a partir do momento que o goleiro começa a sobressair, algo está muito errado. É verdade. Os últimos jogos realmente têm sido, como tu falou, o problema não é nem criar e não fazer gol, porque não está criando. O problema não é jogar bem e não ganhar, porque não está jogando bem. É muito mais complexo, né? Não é só por não estar jogando bem, porque não está, não é só por não estar fazendo gol, porque também não está. O Grêmio ainda é um assunto que a gente vai ter muito para falar aí durante os próximos dias e meses, pelo jeito, certo? Vamos falar um pouquinho agora do Internacional, o vizinho. O Internacional agora, nos últimos jogos, não tem contado com as suas principais peças. Os atacantes todos estão jogando pelas suas seleções na Copa América. E eu pergunto, normalmente um clube que tem jogadores de seleção, né, ou que estão a trabalho de uma seleção, seja a Copa América, seja para uma Eurocopa, o quanto realmente um jogador de seleção faz falta no sentido de nós temos hoje os clubes com maior poder financeiro, tem jogadores onde os de seleção saem e os reservas conseguem jogar bem. Visto isso, tem um exemplo, por exemplo, do Palmeiras e do Flamengo, que tem jogadores que estão na seleção e os seus reservas respondem à altura. O quanto medir ou como medir a falta que esses jogadores de seleção fazem para o Internacional, por exemplo? Eu penso que é sempre bom ter jogadores selecionáveis, né? Isso a gente arranca desse pressuposto que o Internacional foi ao mercado, buscou peças de alto nível de suas seleções. É um peso muito grande, porque o peso positivo e o peso negativo. O peso positivo, por eles, quando eles estão no clube, desenvolver um bom futebol e converter em resultado. E o negativo é eles estarem prestando serviço às suas seleções. Para o Internacional, eu vejo que está fazendo falta, claro que sim, é algo que não é imensurável tu tirar um jogador de seleção e colocar um reserva que não está a nível dele, mas também é algo que o Inter trouxe outras peças não tão distantes da qualidade dos seus titulares que estão correspondendo com resultados no momento. O resultado do Internacional atual ele é excelente. O desempenho em campo, aí a gente pode trazer essa questão de ter ficado mais de 40 dias parado. Porque o Internacional ele ainda está numa retomada como todos os outros times gaúchos. Só que os selecionáveis, eles são contratados já sabendo que eles vão prestar o seu serviço às seleções. O que a direção fez? A direção foi lá e buscou reposições para as posições dos jogadores de seleção. Citando Ener Valencia, por exemplo. Na minha opinião, um dos principais jogadores do Inter. Qualidade técnica, liderança e também desempenho em campo. Não está prestando hoje serviço internacional, mas temos o Alário. Além do Alário, tem um jovem Luca. Então, tem peças somando aos selecionáveis. Fazendo gol aí todos os jogos. Né? O Wesley. O Wesley é um jogador que ele é uma ascensão sendo coadjuvante. Isso a gente vem debatendo e é extraordinário. Porque ele é contratado para uma posição que tinha-se um titular. Então, mesmo assim como os demais selecionáveis e também os outros jogadores, o Internacional trouxe mais de um jogador com qualidade para as suas devidas posições. Eu entendo assim também. O Inter ele procurou fazer um elenco que não deixasse o clube na mão em caso de convocações que ele já sabia que ia ter. Eu vejo o goleiro reserva do Inter. Ele conseguiu um ganho de goleiro. Sim. Está substituindo à altura o Rocher, que está na seleção do Uruguai. O Valença e o Borré. Né? O Borré, particularmente, eu não tenho muita opinião formada a respeito dele, porque os jogos que eu vi dele, eu não vi assim, ele acho que ainda não se adaptou realmente, né, ao estilo de jogo brasileiro e tal, então o Valença faz falta. Mas eu acho que as peças assim que o Inter tem não chegam, claro que não são do mesmo nível do Valença, do Borré e do Rocher, mas são bem próximas. Sim. Né? Então, o Inter, por exemplo, ele não está tendo esse problema de falta de criação. O Inter está fazendo gol. Né? Poucos, mas está fazendo gols. Sim. Né? O Inter está vencendo seus jogos, né? Passando pelos mesmos problemas que o Grêmio passou.
né? Então, assim, eu acho que a montagem do elenco, nós vivemos em um país que você disputa 4, 5 campeonatos no mesmo ano, né? Um clube grande, a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e mais estadual, no mínimo 4 campeonatos. Isso aí tem que ser pensado 6 meses antes de virar o ano, né? Eu acho que o Inter pensou nesse sentido, tanto é que no início do ano chegaram jogadores para... E aí, voltando ao caso do Grêmio, parece que o Grêmio não pensou nisso. Isso é o que a gente citou anteriormente. O Inter ele trouxe todo um projeto apresentado e executando ele para o Brasileirão 2024. O Grêmio, tendo ciência de algumas remodelações que ia ter desde junho de 2023, não fez o mesmo movimento. O Grêmio sabedor da saída do Luizito, né? A única movimentação que eu soube do Grêmio foi tentar trazer o Tiquinho Soares. Não vi mais nenhum outro. Não deu o Tiquinho Soares, trouxeram o Diego Costa. Só que o Diego Costa ele chega após a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Ele já pega um time em andamento. E o Diego Costa tem a questão da idade. Claro. Né? De fragilidade. A musculatura, né? Tanto é que está aí. Vai ficar tempão parados. Aí não tem quem botar. E assim, né? Que era o homem gol do Grêmio em 2024. 2023 foi o Luizito, 2024 o Diego. E o Diego não está jogando, vai botar quem? E assim, sabendo dessa condição... Colocar o zagueiro de atacante, que nem ele fez. Isso é uma vergonha. Sabendo, né? Contrataram o Diego Costa sabendo da condição física dele, da condição de idade dele. Sim, impossível, como se tentou vender do lado do Grêmio, impossível contratar alguém à altura do Luiz Soares, com certeza. O Luiz Soares hoje é um dos 3 maiores jogadores da história do mundo, Então, é claro que não vai conseguir, mas tenta-se alguns atletas para suprir a posição dele de uma forma positiva, porque traz o Diego Costa quando um campeonato gaúcho já estava em andamento. E cadê o reserva? Porque sabe da condição física do atleta que seria o principal centroavante do Grêmio. Então, essa é a diferença do Internacional para o Grêmio. O Internacional ele monta um time, como bem colocado pelo Henrique, sabendo que iriam ter ausências, lesões, e pensou em substituir peças e não perder tanto em qualidade de desempenho dentro de campo, que é o mais importante. Se sai o Ener Valencia, segue Alário. Mas o Alário não correspondeu. Bom, aí é outra discussão. Mas ele trouxe peças para isso. Bom. Sabe que isso, uma vez o Luxemburgo falava uma coisa que eu achei interessante, assim. Claro, tem 2 óticas, né? Tem a totalmente extremista, que vai de encontro ao que ele falou, eu vou falar para vocês, e uma que talvez não seja tão na linha. Ele sempre disse assim, ó, todo clube que ele passou, e é engraçado isso, né? Porque ele sempre falou que não gosta de clubes que tenham muitos jogadores de seleção, porque ele disse que é um baita negócio furado. Porque, segundo eles, um time que tem muitos jogadores selecionáveis, cada vez que tem competições assim, tu perde esses caras. Sim. E assim, errado não tá. É uma verdade, porque acaba que tu, durante os 12 meses, vários meses, tu perde esses caras, mas ao mesmo tempo, assim, cara, ter um jogador selecionável, vamos imaginar que talvez não seja regra, mas em teoria um selecionável é melhor do que um que não é. Por exemplo, vamos pegar um atacante de uma seleção, ponta esquerda de uma seleção, europeia ou da América do Sul. Em teoria, esse ponta esquerda que está na seleção, seja do Brasil, ou seja da Colômbia, ou seja da Venezuela, do Equador, é melhor que o jogador que não está na seleção. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma verdade. São meses que tu perde. O Grêmio está passando por isso, o Internacional, o Flamengo, o Botafogo. Savarino. Então, tu pensa assim... Savarino, cara, não. Savinho? Não, mas Savinho não é daqui. Não é venezuelano lá. O Soteldo? Não, Soteldo não, do Botafogo. Eu sei quem é. Esqueci. Savarino pode ser, não? Savarino tá na seleção brasileira. Segoia? Não. Segovinha. Não, Segovinha tá lesionado. Venezuelano, caraca, esqueci o nome. Daqui a pouco vem. Quando a gente não quiser falar o nome. Tá lá junto com o Soteldo jogando lá. Companheiro. Então, assim, tu pensa que é verdade, sim, a fala dele não é uma mentira, mas é legal ter um selecionável. É legal. Ter um jogador ter de seleção, cara. Pro clube é interessante, você financeiramente é interessante, que você vende camisa, você atrai torcedor, sócio-torcedor, é interessantíssimo. Agora, tu tem que contar com essas condições. Vai ter data FIFA. Pô, no meio do campeonato difícil que nem o Brasil, tem a tal da data FIFA que o cara vai lá e te descaracteriza teu time todo para fazer um amistoso contra seleção de... E aí,
sei lá, Gana. Honduras. Gana não, Gana ainda joga bola. Honduras, Costa Rica. Pô, aí tu perde um jogo porque aquele teu jogador específico, especial, tá lá jogando, que para mim é uma pelada de final de semana. Né? Então, é bom, e aí eu tenho que concordar, é bom e é ruim. Né? É bom para o clube, mas é ruim para o time. Será que não era mais negócio nunca ter o clube pensar em, embora não seja regra que a qualidade vai ser melhor ou pior, mas será que não era legal os clubes começarem a pensar cada vez menos em contratar selecionáveis? Será que... Eu não penso por essa ótica porque eu sempre prizo pela qualidade. Né? E a questão dos selecionáveis, aí eu vejo uma estrutura não dos clubes, mas sim das suas confederações, das suas federações. Poderia ser mais organizado no sentido de que a utilização deles fossem quase na integralidade. Por exemplo, data FIFA, vamos interromper o campeonato, mas sim, né, teria que trazer uma remodelação de datas de início de competições, de restrições de alguns tipos de campeonato, como os estaduais, que são hoje muito prolongados. Então, a discussão que fica não contratar selecionáveis, eu não concordo. Eu sou da opinião de que jogador bom tem que estar em clube grande, tem que estar disputando título. Mas eu penso que a reestruturação dos negócios, que hoje os campeonatos são negócios, né? Savarino. São negócios, isso sim, isso poderia ser tratado um pouco melhor. Ainda discussão se vai parar, se não vai parar, quando vai parar, como vai parar. Ainda tem a discussão de pedir liberação de jogadores selecionáveis, de não pedir. Isso teria que ser superado, mas sair pelas federações e confederações. Isso aí passa pela federação e confederação. Ter a noção do que é importante. Você tirar um jogador de um clube que está disputando as primeiras posições para jogar um amistoso contra a Nicarágua, ou você... Então, é algo que tem que se analisar. Aliás, eu fui ver ali, relembrar o nome do jogador, e eu vi ali que a Suíça está ganhando da Itália. Então, coisas estranhas acontecem. Isso é um tema bastante legal, isso de jogadores selecionáveis, né? Porque cada vez mais investem mais. Eu concordo com o JM. Tem que ter... É bonito para o time, o torcedor gosta. Pô, meu time tem tantos caras que são de seleção. Isso dá um ânimo para o torcedor. Claro que sim. Então, e agrega muito, né? Agrega marketing, agrega história, agrega a própria zoeira, a própria tiração de sarro da torcida adversária. E também para os jovens. Sim. Para ter como referências dentro do elenco. Referência, é algo exatamente. Que é importante isso. Essa molecada do Grêmio que jogou com o Luizito Soares. Poxa. Os caras do Botafogo jogaram com o Sidorf. Sim. Posso só fazer puxar um gancho? Um absurdo, na minha opinião. Uma entrevista de um atleta hoje que está no São Paulo, não vou dizer reclamando, mas pareceu em tom de crítica, retirada de lanches da concentração. Por causa quando chega o Luis Soares, ele veta cheeseburger, hambúrguer, pizza. E sim, vamos comer frutas, vamos comer proteínas, alimentação saudável. Aí tu enxerga, tu escuta de um jogador que hoje está num grande clube brasileiro, como isso fosse algo... Depois ele se redimiu, porque conduziram ele para dizer que aquilo era positivo. É uma questão assim de cultura, né? Mentalidade e cultura. O Luizito jogou muitos anos na Europa. Sidorf, quando chegou no Botafogo, ele queria proibir o feijão. Não queria que os jogadores comessem feijão. Né? Tinha várias coisas assim que ele tentou, mas é a mentalidade dele. E por isso eu vejo a importância dos selecionáveis e selecionáveis de alto nível, como o Luis Soares, a passagem pelo Grêmio, ele deixou só coisas boas. Sim, só coisa boa. Não pode... Ele pagou o preço que pagaram por ele. Exatamente. Então, assim, é muito positivo. Muito positivo sempre ter uma referência para tudo, para todos. Negócio extra-campo, para campo e também para a formação dos atletas dentro do clube. Eu acho interessante também essa parte dos selecionáveis que traz muito isso, né? E não só a educação, a maneira de se portar melhor, como traz cultura também. Normalmente selecionáveis, eles são de fora do clube que jogam. Normalmente, se pegarmos uma média, aí, a maioria dos jogadores selecionáveis não jogam no seu país, então não jogam no clube que joga no seu dia a dia, e é legal trazer esse tipo de cultura. Por falar em cultura, por falar em jogos de seleções, vamos falar um pouquinho de Mundial de Clubes. O tema agora vai ser Mundial de Clubes.
o pessoal que joga em clubes, que vão jogar o Mundial de Clubes esse ano, os selecionáveis, né? Falamos tanto em selecionáveis, entraram na justiça contra as datas sem aviso prévio, segundo os jogadores do Mundial de Clubes. O clube tem que ser avisado e o jogador também. Quero saber de vocês, meus amigos, em relação a isso de aviso. O jogador é, de fato, um funcionário da instituição, ele tem que ser avisado, ele tem que só ser mandado ao endereço de destino. O que vocês pensam em relação a isso de avisos? Se faz sentido esse processo? Esse Mundial de FIFA de 2025 já estava sendo planejado há bastante tempo, né? O que eu vi ali, eles reclamam de não terem tempo para descansar. Vai ser mais um campeonato. Quem está reclamando são os jogadores europeus. Você já imaginou se eles jogassem no Brasil? Né? Porque vai ser no meio do ano, né? Pelo que eu entendi, vai ser no meio do ano que vem, e eles estão terminando a temporada deles, né? Então, no meio do ano, o brasileiro está no meio da temporada. Os clubes brasileiros que forem jogar o Mundial ano que vem, eles terão cinco campeonatos para disputar, né? Então, assim, eu acho que tem que ter o tempo de descanso, eu acho que tem que ter as férias dos jogadores, mas eu acho que eles estão ampliando demais o assunto, então, sabe? Eu entendo em parte, mas os brasileiros não entraram, né? Por que a Conmebol, os jogadores brasileiros não foram contra? Não vamos disputar esse Mundial, porque eu começo a achar assim que jogadores que jogam na Europa estão meio que se desinteressando pelo Mundial de Clubes. A sensação que eu tenho é essa. Porque talvez assim, se repete, né? Quem é o time que ganha sempre? Real Madrid, Liverpool, principalmente Real Madrid. Principalmente Real Madrid. Vai para quantas disputas de Mundial de Clube ele vai? Né? Então, talvez isso aí esteja sendo uma influência nesse sentido. Não, a gente vai lá jogar, mas a gente sabe que quem vai chegar na final, vou perder minhas férias, sabendo quem é que vai ser o campeão. Talvez essa desculpa, essa ideia de botar na justiça, de acionar a FIFA na justiça, seja mais uma demonstração de falta de interesse em jogar do que realmente uma questão de descarte. Não sei, é a minha impressão. Tanto é que andaram falando que o Real Madrid não ia jogar e o presidente desmentiu, né? Disse que não, vai jogar sim. Eu vejo esse tipo de movimento em duas óticas, tá? Vejo sempre pelo lado positivo e o lado negativo. Lado negativo, concordo com o Henrique plenamente, é isso mesmo. Me parece que querem transformar um campeonato com menor potencial ou algo que não tem tanto interesse em disputá-lo e não tem tanto interesse, então é ruim. Só que, claro, isso é um peso... Tu diz na visão dos europeus. Dos europeus, isso. Quem ingressou com a ação, porque eles demonstram que não parece, né? Pelo menos aparenta que eles não têm tanto interesse. Mas também eu vejo pelo lado positivo, até buscando o que a gente comentou agora, recente, da questão da reestruturação de organizações. Esse tipo de movimentação, ela é importante para uma imposição frente às federações e confederações. Sim. Eu vejo sempre por essa ótica. Porque, assim, se tem alguém que está insatisfeito, por exemplo, o Henrique citou os brasileiros com número de jogos, por que aqui não tem uma mobilização efetiva com relação a isso? Por que a CBF e os clubes não conseguem entrar num consenso de calendário? Todos os anos a gente tem a mesma discussão no início e no final da temporada. Sem solução. Então, assim, essa movimentação do europeu, sempre tem que lembrar que a cultura deles está à frente do Brasil. Sim. Isso não tem o que discutir. Não se discute. Então, eles têm uma visão diferente e eles colocam esse tipo de imposição para demonstrar que aquilo ali não está servindo para eles. Se não está servindo para eles, vai atingir os demais, só que daqui a um pouco a gente pode tirar uma lição boa nisso. A gente pode tirar a lição de que vamos colocar imposições frente às nossas federações aqui, confederações, para melhorar a qualidade do trabalho dos atletas de futebol. Eu penso, sendo salvaguardado todos os direitos trabalhistas dos atletas, frente a avisos, a comunicações, a tempo de férias, a descanso, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas também pode-se melhorar a qualidade da prestação de serviço, que os jogadores são atletas, são profissionais, são todos funcionários. Então, trazendo um ambiente melhor, que daqui a um pouco, se remodelar o campeonato mundial for prejudicial para os atletas, vamos rever isso, vamos repensar essa forma, ou vamos repensar como chegar no Mundial de Clubes.
que é a questão dos jogos, qual o momento da Serão temporada. 24 clubes, né? Sim, vai ser uma liga. Uma liga, né? Pensando Então, friamente, é uma liga, não é mais São um... 24 clubes, não vai ser igual hoje, que o Não. clube joga um jogo ou dois, dependendo. O brasileiro joga, se for para final, joga 2 jogos, né? Eu acho que só quem joga são os São asiáticos, os que jogam 3, asiáticos e os africanos que e jogam. os africanos. Ou os da Oceania, não me lembro agora. Mas o modelo de hoje, são mais 2 jogos, mas são só mais 2 jogos. Com 24 clubes, quantos jogos serão? Poxa, Imagina. Né? Se você fizer 2 chaves, né, você já tem 11 jogos. exato. E é esse o A ponto. mais. Ah. Isso na primeira fase. Fora oitavas, quartas, semi e final. Né? Então, assim, talvez a fórmula que criaram, claro que é uma fórmula para ganhar dinheiro, né? Claro, tu fazer um campeonato desse, tu vai encher estádio, vai. Mas para o jogador realmente é prejudicial. Só que aí entra nessa, né, que eu te falo, que eu falei para vocês. O brasileiro ele é muito mais sacrificado na questão de jogos. O brasileiro joga sábado, quarta, domingo. Né? Esse dia eu ainda estava pensando, falei, quantas noites esses caras passam em casa com a família? Isso é absurdo. Sim. Fora as viagens, que o Brasil é um país continental. Exato. Né? Então, assim, para o brasileiro vai ser muito mais prejudicial. Mas até agora eu não vi nenhuma movimentação de jogadores da América do Sul com relação a isso. Né? Eu acho que é bem específico para os europeus mesmo, até porque eles, diferente de nós, né, brasileiros especificamente, o Mundial é mais importante, né? Ele tem uma importância maior do que o europeu, que tem jogado mais por cumprir tabela do que realmente por necessariamente querer ser campeão. Né? Me parece que ficou desinteressante para os europeus o Mundial. Que já vinha sendo desinteressante, na verdade, né, para eles. Pessoal, vou fazer um intervalinho rápido, 10 segundos, voltamos em breve. E estamos de volta com Taticamente, esse segundo bloco, falando novamente da dupla Grenal, futebol nacional e do mundo. Começamos pelo Tricolor novamente. Semana passada, no programa anterior, nós citamos bastante números do técnico Renato. E essa semana, novamente, teve resultados ruins e a torcida cada vez mais ou cada vez menos se interessa pelo trabalho do Renato. O Renato no Grêmio está com os dias contados? Já venceu o prazo. Só o que eu vou falar. A questão do Renato, ela é difícil, por falar dias contados, pela consolidação que ele tem frente à direção. Mas penso que o trabalho dele, a forma que ele está executando o trabalho, concordo com o Henrique, está com os dias contados. É algo que a figura do Renato daqui um pouco tem ainda continuidade no Grêmio, sim, mas ele tem que reformular o que ele está colocando em campo. Nós falamos no outro programa, ainda falei sobre Zico, né? Assim como o jogador tem que saber a hora de parar, o treinador também, eu acho que ele tem que saber a hora dele mudar de clube, e eu acho que o Renato ele já deveria estar pensando nisso. Dá um tempo, vai descansar, vai fazer o que ele gosta, que é jogar futebol, porque tudo que ele está tentando fazer no Grêmio não está funcionando. E aquilo que nós falamos no primeiro bloco, ele não pode culpar os outros, porque ele ajudou a montar o elenco. Ele não pode reclamar da diretoria. A diretoria não me deu, a diretoria deu a ele quem ele pediu. Né? Ele não pode... Tu diz nessa passagem ou nas que ele teve? Todas as passagens, quem montou o elenco foi ele. Sim. Né? E nós já falamos no outro programa sobre isso. O Renato tem uma questão dele começar no alto e parece que ele vai saturando e ele vai começar... O gráfico dele começa a cair. Né? Então, pode ser que nem ano passado, que ele fez o movimento contrário, né? Ele começou um péssimo campeonato brasileiro e depois ele subiu e chegou na segunda posição. Poderia ter sido campeão, a gente não vai entrar em questão de arbitragem aqui, mas aquele pênalti lá contra o Corinthians, por exemplo, né? Foram os 3 pontos que faltaram. Né? Ele começou embaixo, ele subiu. Talvez ele consiga fazer isso esse ano, mas não está com cara. Não está com cara de que vai conseguir. Eu só vejo a continuidade dele se ele trocar a mentalidade. Se ele voltar um pouquinho no tempo e retomar aquele tipo de jogo que ele tinha em 16, em 17, flutuando, trocando formações táticas durante o jogo. Antes do jogo, via-se um enfrentamento com alguns clubes, ele mudava.
Ele mudava esquema tático, ele alterava a posição. Sim. Tem até foi lembrado por um amigo, tem uma declaração em um dos jogos da Copa do Brasil, com o Atlético Mineiro, ele fala que a dificuldade maior deles do enfrentamento contra o Grêmio é que os jogadores não tinham posição. Tu diz o Grêmio O Grêmio de 2016. Grêmio de 2016, Grêmio da Copa do Brasil. Grêmio e Atlético Mineiro quando disputaram a final. Porque eles circulavam, né? Exatamente. Então, qual é o normal do treinador? O treinador, o JM, você vai marcar assim. Aí você tá ali, você joga pela direita, tá ali marcando ele, daqui a pouco ele sai e aparece outro cara que você não... Você estudou? Sim, tu te preparou para fazer aquele movimento. Tu, marcador, no caso. Estudou aquele cara que você ia marcar. De repente, inverte aí, até você sentar e entender, não. Terminou a partida. Né? Aí já deu nó, e aí já terminou a partida. Quando começa a entender, tá no acréscimo de segundo. Exato. É muito interessante esse movimento de troca de posições de jogadores. Já tenho visto muito isso atualmente, por exemplo, no Botafogo. Com o Luiz Henrique, o Júnior Santos, Savarino quando joga, né, que é trocar de posição. Isso. Então, o Luiz Henrique começa jogando pela direita e Júnior Santos pelo Savarino pela esquerda, daqui a pouco inverte. Isso aí é uma forma de você confundir a mente do marcador. Claro. E esse relato, eu não ia citar porque é um jogador que hoje não está tão bem visto, mas é uma declaração do Robinho. Tá? Quando ele estava no Atlético Mineiro, hoje, enfim, ele desvirtuou o futebol e foi para outro âmbito que ele tem que ser penalizado. Está aparecendo em outras páginas. Infelizmente. Né? Mas ele traz no intervalo do primeiro jogo contra o Grêmio. E ele traz numa forma de desespero, como bem colocou o Henrique. O jogador do Grêmio não está na posição que eles estudaram para estar. Então, essa forma de jogo, se o Renato retomar, penso eu que ele tem continuidade. E também outros, não somente a rotação de jogadores. Mas ele já tem que começar amanhã. Tem que começar amanhã, aproveitar que amanhã eles vão pegar o time que, pela posição que ocupa, é o pior time do campeonato, que é o Fluminense, né? Sim. Estou dizendo pela posição que ele está ocupando. Não estou dizendo que o Fluminense, com todo respeito a meus amigos tricolores, não estou dizendo que o Fluminense é o pior time do campeonato. Pela posição que ele está ocupando na tabela hoje, ele está na condição de pior time do campeonato. E o Grêmio logo acima, né? Então, amanhã é aquele jogo. Porque se o Grêmio não ganhar do último colocado, vai ficar complicada a vida do Grêmio. Sabe que o Renato, eu estava falando essa semana com alguns gremistas, né? E tem uma frase no futebol que vocês já escutaram 1 milhão de vezes, já tem com certeza, que é a bola pune, né? Muricy Ramalho, o professor. A bola pune. E o Renato, desde que ele está no meio do futebol, desde 2000, quando ele ingressou como técnico de futebol lá no Madureira, na época do Rio de Janeiro, lá, ele... Parece que essa frase, para ele, aconteceu mesmo que ele não quisesse, no sentido de punir uma malandragem que ele tem. Ele tem uma malandragem, mas eu vejo uma malandragem que ele pode pensar que é algo bom, mas que o histórico do futebol mostrou para ele que não é bom. Eu vou te dar um exemplo, tá? Toda vez que ele reclamou, não só no Grêmio agora, falando assim na carreira do Renato como técnico. Fluminense, toda vez que ele reclamou... Bahia... Atlético Paranaense... toda vez que ele reclamou de alguma coisa, o futebol, de alguma maneira, mexeu os seus pauzinhos para que o argumento dele caísse por terra. Exemplo, uma vez, dado o momento da carreira, ele reclamou que tinha sempre muito pouco tempo para trabalhar com o clube X que ele estivesse. Aí a vida foi lá e deixou ele 5 anos no clube, né? Depois, passado outro momento, ele reclamou que tinha um elenco muito fraco. Aí a vida foi lá e deu um elenco muito forte para ele. Depois ele reclamou que era ruim tu conseguir conquistar coisas quando tu passava uma vez por um clube. E a vida deixou ele passar 3 vezes por clubes. E mais de um, que não foi só o Grêmio. Sim. O Fluminense foi esse exemplo. Ele reclamou... Ele passou mais de uma vez no Grêmio, passou mais de uma vez no Fluminense, Vasco e Grêmio. No Vasco. Acho que no Bahia ele não passou mais de uma vez. 2. No Bahia ele passou 2 vezes, se não me engano. Aí, outra coisa, estrutura. Quando ele reclamou que um time, especificamente, não tinha estrutura, a vida foi lá e deu um clube grande para ele treinar com estrutura. Ou seja, tudo que ele falou, tudo que ele argumentou no futebol para não ter resultados, o futebol, de alguma forma, derrubou o argumento dele. E quando eu digo dessa malandragem, que pode ele pensar que é benéfico e talvez não perceba que isso prejudicou ele, toda vez que ele quis ser malandro e usar argumentos para os seus fracassos, independente do clube,
O futebol foi lá e mostrou para ele que ele estava errado. E a impressão que me dá é que cada ano que passa, ou cada clube que ele passa, seja a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, como ele está no Grêmio, cada argumento que ele usa é um a menos para ele usar. Então, assim, ele ainda está conseguindo, mas a impressão que eu tenho é que em algum momento ele não vai ter mais argumento. A fonte está se esgotando. A fonte está se esgotando. E agora, por último, quando ele usa, tu citou bem ali na coletiva, aquele contra o Atlético Goianiense, ele disse que o pessoal está sentindo falta do seu pet, da sua família. Ele, por várias vezes, também já jogou perto da sua família, perto do seu clube, também já ficou muito tempo fora de casa e teve bons resultados. Ou seja, todos os seus argumentos vão caindo por terra a cada trabalho que ele faz. Isso me faz pensar, e esse segundo bloco, embora o Renato está em pauta, né? Mas nós falamos dele semana passada, mas a impressão que eu tenho em relação ao técnico, o treinador, Renato Portaluppi, é que cada ano que passa, os argumentos que ele usa para o fracasso caem por terra. E a pergunta que eu faço é, até quando ou até que momento ele vai conseguir usar argumento? Independente, agora não estou falando do técnico Grêmio, estou falando técnico profissão, no meio. Eu acho que tu não pode arranjar desculpa. Tu tem que trabalhar. Então, eu não tenho uma estrutura boa para trabalhar. Tá. Quem foi que escolheu ir lá para onde é que eles foram? Para São Paulo, né? Primeiro para São Paulo, e agora o último... Barueri. Não, o Inter que foi para Barueri? O Inter foi jogar em Barueri. O Grêmio foi treinar no CT do Corinthians. Isso. Quem foi que escolheu ir para lá? Por que ele não escolheu aqui Florianópolis? Né? Por que o Inter escolheu jogar em Criciúma e não em São Paulo? Então, assim, as justificativas estão se acabando. Então, ele tem que começar a trabalhar, começar a pensar, baixar um pouquinho esse ego dele e começar a entender que ele está fazendo coisas erradas, está escalando o time errado. Né? Voltando naquela questão que eu falei de queimar o jogador, né? Se você pega esses dois meninos, o Gustavinho e o Natan Fernandes. E põe esse menino para jogar desde o início, é uma coisa. Então, eles já vão se adaptando ao jogo, já vão se preparando, Você pegar e vocês entrem agora que vocês têm que resolver. A única situação que eu vi o Renato fazer isso que deu certo foi ano passado contra o Botafogo, que antes de terminar o primeiro tempo ele conversou com o que foi lá para São Paulo, lá, o Ferreirinha. Eu não me esqueço disso. Ele foi no banco, conversou ali uns minutos com o Ferreirinha, e quando o Ferreirinha entrou, ele arrebentou no jogo. O Grêmio virou o jogo com Ferreirinha e Luizito Soares. Né? Ali funcionou. Agora, você pegar e jogar na fogueira que nem está jogando, vai lá e resolve. Só tenho vocês, vão lá e resolvam. Não vai funcionar. Tá? Então, o ego tem que começar a baixar um pouquinho e tem que começar. Mas eu continuo com a minha tese que está na hora de ir embora. Só que aí entra aquela, né, que nem você já falou. Não é questão de mandar embora, é quem virá. Silvinho está lá, levou a seleção da Albânia para Euro. Mas o próprio Diniz, por falar em Diniz, saindo um pouquinho do Rio Grande do Sul, vamos para o Rio de Janeiro, pessoal. Viajando lá um pouquinho para tuas terras, Henrique. Agora a gente tem o setorista do Rio, então nada melhor do que explorar bastante ele hoje. O Fluminense demitiu o seu... Aliás, voltando um pouquinho ali, o Fluminense, para mim, é um baita exemplo de algo que tu citou, JM, mais cedo, em relação ao clube, instituição, nunca fazer o técnico ser maior que a própria instituição. Cara, para mim, o Fluminense é o maior exemplo disso. O Fluminense demitiu nada menos que seu campeão da Libertadores. O técnico que deu o título mais importante até então. O único título da Libertadores. Do Fluminense. Libertadores e Recopa. E estadual, num estadual onde tem o Flamengo, que nós sabemos que tem um baita elenco. E um estadual em que no primeiro jogo eles tomaram a chinelada do Flamengo e no segundo gol eles foram lá e devolveram e foram campeões. Para mim, já que estamos falando do Rio de Janeiro agora, para mim o Diniz é o maior exemplo disso. A instituição Fluminense não pensou duas vezes quando demitiu seu técnico, que, como falamos aqui, campeão da única Libertadores e até então o título mais importante do clube, e não em nenhum momento titubeou, não pensou duas vezes, foi campeão estadual, não estava mais entregando o resultado, foi mandado embora. Eu penso, para mim, o exemplo... na verdade, ele foi campeão estadual no ano passado. Não digo assim, foi campeão estadual, Libertadores, Recopa. Num ano ele levou... Não serviu para nada, porque foi demitido esse ano.
Para mim, esse exemplo do Fluminense. E falando do Fluminense, que tocamos agora no Rio de Janeiro, está num péssimo momento. O atual campeão da Libertadores. O que levou a isso? É o time mais velho? É uma ressaca da Libertadores que não acaba? Os times do Rio de Janeiro estão muito diferentes, mesmo não tendo sido campeão de um campeonato tão importante no ano passado, por exemplo. Qual que é essa diferença do Fluminense para os demais, Henrique? Eu realmente não vejo uma explicação assim, porque é o mesmo time. É o mesmo time do ano passado. O Fluminense de 2024 é o Fluminense campeão da Libertadores da Recopa. Eu acho que a única saída foi o zagueiro. Sim. Só, o resto é somente. todo o resto igual. Não Os mudou laterais, nada. O outro mudou zagueiro, nada, volantes, né? Ataque e... Muito pelo contrário, né? Eles contrataram o Douglas Costa. Levaram o Douglas Costa. Renato, que não tinha, o Renato Augusto. Deram uma reforçada. Agora o Thiago Silva. Mas é algo muito estranho, né? Porque é um time que sai de títulos importantes em um ano, e no ano seguinte ele está ali pendurado, brigando para não cair, né? O Diniz ele se tornou um cara previsível, né? O estilo de jogo do Diniz se tornou previsível, né? Teve uma vez que eu comentei com um amigo meu, tricolor, em um jogo, eu não me lembro, de Campeonato Brasileiro, em que ele fez uma mexida, assim, ele tirou o zagueiro, encheu o time de atacante, o time perdendo, ele mexeu, tirou, sabe, desconfigurou o time todo. Eu chamei um amigo meu, tricolor, e falei, cara, o que se passa na cabeça desse cara? Porque... então ele se tornou um cara bem previsível. Mas eu não sei, o time do Fluminense, tem até uns memes aí de internet, né? Que se põe lá, só tem velho, né? Não é verdade, né? Mas, porra, Marcelo, Ganso, O próprio Douglas Costa. Né? Douglas Costa, o Renato Augusto, Fábio, o Samuel Xavier na lateral e... Como é que é o Felipe Melo? Felipe Melo. Tudo, cara, já... Veteranos. O Keno? Então, assim, Keno. Cano também não é. Então, assim, o Cano esse ano, acho que ele não fez nenhum gol, se não me engano. Cara, o Cano tem 3 gols. A gente tá no mês 7. E nessa mesma época do ano, se eu não me engano, ele já tinha mais de 30 gols ano passado. Ele fechou em 44 gols. Então, assim, tu vê como é que é o mesmo time com resultado que totalmente atípico para um time que foi campeão da Libertadores, campeão carioca e campeão da Recopa. Talvez seja a saturação, né? Entra naquela questão assim das táticas, os jogadores, talvez por serem com a idade um pouco mais avançada, eles não estarem conseguindo acompanhar as táticas e fazer a correria que o técnico gostaria de fazer. Eu já levantei essa bola aqui. Eu acho, por exemplo, que o Marcelo, que eu acho que ele é um baita jogador, apesar daquela atitude dele lá com o torcedor, então, mas eu acho ele um baita jogador. Eu acho que o Marcelo deveria mudar de posição, deveria passar a jogar de meia de armação, porque ele tem qualidade para isso, né? Então, eu realmente eu lamento muito pela situação do Fluminense, não merece estar ali pelos jogadores que tem, pelo clube que pelo trabalho. Pelo trabalho, mas e aí entra isso aí, né, que você falou, o treinador ele não é maior que o clube. O treinador não é o dono do clube, o clube vai continuar existindo se ele sair, né? Então, eu acho que era o momento. O Marcão, né? O Marcão que assumiu lá, o Marcão é um cara de novo, né? O Marcão é o que... O Marcão já foi campeão, se eu não me engano, como interino, né? Treinando o Fluminense, já tirou o Fluminense da zona de rebaixamento, já fez vários movimentos bons com o Fluminense. Se eu não estou enganado, eu acho que é a 4ª vez agora que ele assume como interino. Mas, por exemplo, no último jogo deles, contra o Vitória, na 4ª, né? Vitória. Quinta, a derrota deles. O time jogou muito mal. De novo, jogou muito mal. O gol, para mim, o gol do Vitória é um exemplo do que o Fluminense é hoje. O cara correndo atrás do jogador do Vitória sem conseguir marcar, sem conseguir fazer uma falta, sem conseguir fazer nada, e aquele buraco aberto na direita. Sim, passando. Né? O jogador, o Janderson passando sozinho, né, pela direita. Aquilo ali é a imagem do que acontece. Uma bagunça geral que está acontecendo dentro do Fluminense. E o atacante John Kennedy, que correu no lance atrás do jogador do Vitória até a lateral, até a ponta, cara, ele acompanhou o lateral e ele não conseguiu dar o bote. E ele foi lado a lado com o lateral. E os outros dois que encostaram junto, ninguém conseguiu fazer uma falta. Seria preparação física? Seria?
Porque a partir do momento, isso é uma coisa que eu bato muito, eu falo inclusive com relação ao Inter. O Inter tem um elenco muito bom, mas a média de idade do jogador do Inter é muito alta. Né? Vamos voltar agora para o Fluminense. O Fluminense tem uma média de idade muito alta. Então, os mais jovens têm que correr mais porque os mais velhos não conseguem correr tanto. Se eu não me engano, é 34 a média. Então, sobrecarrega alguns. Será que a preparação física também não está falhando? Não estão conseguindo chegar naquele nível? Aproveitando essa questão da questão física, eu vejo o momento do Fluminense muito atrelado ao vencimento do trabalho. Ao vencimento do trabalho do Fernando Diniz. Aquilo até que eu comentei do Renato Gaúcho. Ele é um estilo de jogo, como bem colocou o Henrique, que os adversários já conhecem. Ele teve um curto período que ele teve um êxito muito grande. Claro que sim, trouxe o principal campeonato do clube. Só que... Até então o maior, acho. O maior. Hoje é o maior. O maior título do Fluminense é Só que é um estilo de jogo que onde o clube adversário entende a forma, sobrecarrega na marcação e pode estar sobrecarregando a questão física. Porque o Fluminense ele joga com a saída de bola desde o seu goleiro para chegar até o ataque. Quando ele dá balão. Quando ele não consegue sair jogando ou ter a bola, ele tem que correr atrás do adversário. Então, ele, quando não consegue colocar em posição de estilo de jogo em campo, claro que a questão física vai sobrecarregar. Porque o esquema hoje é um esquema vencido do Fernando Diniz para o Fluminense. Aquilo que o Henrique bem colocou no bloco anterior. Daqui um pouco uma troca de ares, ele estava citando a questão do Renato, troca de ares, troca de clube, será favorável para o treinador. E para o Fluminense com o Fernando Diniz, ele venceu, na minha opinião, nesse sentido. É um estilo de jogo que hoje está sobrecarregando os jogadores com uma média tão alta de idade. Você vê essa questão física que eu falo, né? Botafogo e Fluminense, foi um resultado mentiroso. Foi 1-0 Botafogo, mas foi um resultado mentiroso, que ali poderia ter sido uma goleada daquelas históricas, como foi a que o Vasco tomou do Flamengo, né? Você via que os caras, assim, por exemplo, o Júnior Santos, que é um cavalo para correr, né? Aquele cara botava a bola na frente, era um desespero. Sim. Né? Aquela bola que ele chegou, ele tocou e bateu na trave, ninguém conseguiu chegar nele. Então, tu vê assim, é aquela história, você perdeu a bola, você tem que correr atrás. Eu, particularmente, eu não gosto desse estilo de jogo de treinador que dá a bola para o adversário. Não, eu acho que é perigoso. Deixa jogar, mas esse deixa jogar faz você correr muito mais do que você ter a bola com você. E é isso que eu penso do Fluminense hoje. Como o Fluminense não está conseguindo reter a bola, que é o estilo do Fernando Diniz, reter e tocar a bola, ele está correndo mais atrás do adversário do que criando. Então tá. E aí vem a idade. Aí vem a idade. Aí pesa totalmente a questão da idade, da questão física e tudo mais. Porque o que ele treinou durante a semana não dá certo em 15, 20 minutos do jogo, o jogador já começa a não ter a mesma clareza do que ele teria jogando de acordo com aquilo que foi passado. E fora que não só sobrecarrega os jovens, como, infelizmente, e agora vou falar a parte física, especificamente, independente do clube. A idade, por mais que tu esteja muito bem fisicamente, ou bem condicionado fisicamente, ou bem treinado, a tua parte aeróbica, né, e a resistência, a idade ainda é um bloqueio. Sim. Então não adianta tu estar muito bem fisicamente com 36, porque assim, para tua vida, para o teu dia a dia é maravilhoso. Mas para o esporte, o futebol... E outra coisa, né? Todos esses jogadores não são o Zé Roberto da vida, né? Sim. Imagina quantos Zé Robertos tem. Zé Roberto que se cuidava, alimentação, dormia, alimentação, não era de balada. Aí entra essa questão, entra a idade do cara que se cansa e entra a molecada que... Será que essa molecada descansa depois do treino? Vem o exemplo que eu citei no primeiro bloco que falo, do Ferreirinha. O Ferreirinha, a mentalidade de comer hambúrguer em concentrações antes de jogos. Então, bem como colocou o Henrique, nem todos são Zé Roberto. E a mentalidade não é só em campo, é 90% extra no campo e 10% no campo, porque no campo é a consequência do que ele leva de fora. Então, se a mentalidade é comer hambúrguer, comer lanches, tomar Coca-Cola, ele não vai chegar com 36, 34, 35 anos com o mesmo vigor físico. Não vai. Tem bastante assunto para falar nisso de seleção, de seleção, de clubes que estão mal. Todo ano tem clubes que ficam na zona. Realmente é um assunto que seria inevitável, né? Pessoal, ao final de cada programa, assim como todos os programas anteriores, temos o quadro para esquecer e lembrar. Eu vou abrir o bloco, se tu não te importa, JM e Henrique. Fique à vontade. Para esquecer, essa semana eu vou falar dos erros, novamente, de arbitragem
E o mais absurdo é que, com a ajuda do VAR, ainda continua tendo muito erro, que é uma tecnologia que veio para melhorar muito e parece que não está conseguindo, porque o VAR, agora o próprio VAR comete erros que tem feito uma diferença absurda nas partidas, resolvendo, até atrapalhando muitos clubes em muitas rodadas, né? E para lembrar, hoje fazer uma homenagem ao nosso diretor e dono aqui do nosso estúdio, né? O Maiquinho, um agradecimento especial para ele, que foi o nosso alicerce base aí para o início de tudo isso que está acontecendo. O programa hoje, sim, só existe por causa dele, porque independente do idealizador, independente do criador, quem seja o criador, o dono de tudo, só aconteceu graças ao Maiquinho. Cara, quero te agradecer por tudo aí que tu fez por nós. Foi especial pra caramba estar aqui contigo, né, nesse espaço maravilhoso. É algo que eu vou recordar pro resto da minha vida. Cara, sem palavras, obrigado por tudo. Henrique? Para esquecer. Cara, o que eu queria muito esquecer é as imagens que eu vi enquanto eu estava vindo para cá. Eu vim ali pela Beira-Rio, né? E vendo o Guaíba extremamente alto. Em alguns pontos já chega a água já entrando em terra ali. Se eu não me engano, a lateral direita de quem vai para a Zona Sul do campo de treinamento do Inter já tinha água dentro ali. Então, que essa chuva vá embora, né? Que venha o frio, um frio seco, mas que pare de chover, que nós não aguentamos mais andar em sobressalto esse tempo inteiro, né? E para lembrar, o VAR na Eurocopa, que em segundos decide e decide certo, né? Ao contrário do brasileiro, que leva 10, 15 minutos e decide errado. E decide errado. Né? E isso aí é todo jogo, e todos os jogos tem alguma... É o que eu falo, eu gostaria de falar só sobre futebol. Eu não sou nem comentarista de futebol, muito menos de arbitragem, né? Mas a gente acaba sendo obrigado a rodada por rodada a falar da arbitragem, né? Então, para lembrar que os nossos deuses da arbitragem assistam a Eurocopa. Bom, eu começo para esquecer. Vamos esquecer a insistência, a arrogância de algumas peças que entendem ser maior que o clube. E cito aqui a questão do Renato Gaúcho. Vamos tentar lembrar de que trabalho é dia a dia e não tem nenhum tipo de desculpa para maus resultados, a não ser o trabalho desenvolvido. Então, não somente ao Renato, mas a alguns outros treinadores que justificam suas derrotas com situações extra-campo, com situações de campo, e também colocam sempre a responsabilidade nos outros e não assumem as suas. Porque trabalho, na minha opinião, é sério e tu justifica, como bem colocou o Henrique, as suas vitórias com o teu trabalho, mas também as tuas derrotas com o teu trabalho. E para lembrar o trunfo do Juventude frente ao Flamengo, que atualmente é o líder do campeonato. É o líder, 24 pontos. Que nos traz um alento gigante de saber que um time do interior do Rio Grande do Sul está conseguindo manter um trabalho mesmo diante de tudo que ocorreu no último mês de maio. Então, parabéns ao Juventude, é uma vitória isolada, mas que isso, isolada que eu digo, frente ao atual líder, mas que isso siga como um exemplo de batalha a batalha para chegar lá na frente do campeonato com uma digna campanha que vai fazer nesse 2024. É isso aí. Galera, que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Em breve estaremos de volta, ou não, a gente não sabe ainda, mas tudo depende do amanhã, certo? Obrigado a todos que estiveram aqui conosco no estúdio da Sonido Produções. Um abraço. Maiquinho, de novo, obrigado por tudo. Tu foi incrível na nossa vida, certo? Até a próxima, pessoal.